Olá, bem-vindos a mais um Caras Fashion. O tema de hoje é alfaiataria no Brasil. Qual a importância de ter uma alfaiataria impecável no mercado brasileiro? O nosso convidado de hoje é João Camargo, dono de uma alfaiataria, aliás, de uma empresa de alfaiataria masculina impecável, que vai falar sobre o assunto e tirar todas as nossas dúvidas. Fique ligado! Bom, eu tô aqui com o João Camargo, alfaiate, né, João? Alfaiate. Da? Camargo Alfaiataria. Ah, maravilhoso! Bem-vindo aqui no Caras Fashion. Muito legal ter você aqui pra gente falar de um assunto tão importante. Mas antes, eu queria que você me dissesse quantos anos de mercado e a tua formação. Então, a Camargo vai completar 20 anos esse ano. Ano importante, hein? Vocês me chamaram num ano importante. Que legal! Aqui. Obrigado pelo convite. Bacana. E vale lembrar que desde o começo vocês sempre me apoiaram, então devo muito a vocês. Obrigado pelo convite. Caras tá sempre presente. É muito louco, né, essa história da Caras, porque tá sempre presente na vida. Eu trouxe aqui milhões de convidados e todo mundo falou. A Caras sempre esteve presente na minha trajetória. Não, né? Impressionante. Presente, parceiros, sempre com matérias boas, coleciono um monte de revistas legal, lá. Então que legal. não tem nem o que falar. Quando a parceria é boa assim, não tem o que falar, né? Muito bacana. Muito bom. Muito bom. Bom, eu vou completar 50 anos, né, de idade esse ano. 20 anos de Camargo e 50 anos de idade. Então, realmente é um ano importante. Mas passei por 3 grandes marcas antes de trabalhar, antes de montar Camargo. Passei pela Bruno Minelli, quem tem a minha idade lembra. Nossa, gente, é Cincy, Bruno Minelli, né? Grande marca, grande marca. Passei pela Brookfield, que dispensa comentários, que é enorme, né? E passei pelo Ricardo Almeida também, legal. Grande cara. E depois, é claro, eu estava formando a minha clientela, já estava estudando modelagem, Senac, tecnologia têxtil. Falei, vou montar a minha, porque já estou quase pronto. Ou achava que estava pronto, né? Ser empresário não é fácil. Não, empreender no Brasil... Não é fácil, é uma grande dedicação. Você tem que estar sempre aberto a aprender, a ouvir. Mas não só o dom, né? Mas é isso, estou muito feliz pela nossa trajetória. E a tua formação, você é um alfaiate. Sim. Como é que é? É uma formação específica ou um curso específico, alguma coisa? Como é que funciona? Existem cursos específicos, Tá. né? Eu quero me formar um oficial. Tá. Inclusive, fui convidado pela Câmara de Alta Costura Europeia, que é em Roma. Fui lá conhecer o Luigi Gallo, que ele tem um curso completo de alfaiataria. Mas eu não fiz esse curso. Tá. Você fez uma modelagem... Eu fiz modelagem, me especializei em modelagem, né? Por que eu digo isso? Quando eu abri a Camargo, ainda estava um movimento de acabar esse ofício. Tá. Né? Porque também tinha aquele preconceito. Não, para ser um alfaiate tem que saber tudo. Realmente, eu sei de cabo a rabo, mas eu não faço inteiro o processo, porque eu também tinha que enxergar tecnologia, processos, para poder crescer e para poder fomentar esse ofício que é tão lindo. E a gente batendo um papo agora há pouco, eu comecei a enxergar o quanto era importante para a parte cultural de moda masculina no Brasil. Porque o homem se sente à vontade de estar no alfaiate. Para falar de moda, para falar de corpo, para falar de estética. É muito louco, gente, porque eu estava conversando mesmo com o João lá no camarim e existia um preconceito, né, do homem falar sobre estética, sobre moda, sobre se vestir, sobre estar bem. E você me falou que um alfaiate deixa esse homem um pouco mais acolhido, à vontade. Você sente isso realmente no dia a dia? Totalmente. Se a gente colocar aí, porque a gente está falando, a gente está começando, realmente, a gente tem 500 anos. Sim. Na Europa se veste com alfaiate há 2000 anos. Sim. Então a gente tem que abrir a cabeça e olhar as referências também. Mas eu preciso defender a nossa cultura, porque década de 50 a década de 70, o Brasil era rico em alfaiataria. Entendi. Se você entrar no Google, centro de BH, centro de São Paulo, Rio de Janeiro... Sob medida, né? Os homens se vestindo de capa, chapéu, inclusive eram mais magros porque eles se cuidavam. Porque para se ter um terno, era só sob medida, não tinha o terno pronto. Ah, tá. O prêt-à-porter veio para o Brasil em 1980. Ah, tá. Foi bom porque era um preço... Industrializou, né? Industrializou, mas foi devastador para a cultura de moda masculina. Entendi. Então a gente não é
nascendo, a gente está retomando essa parte cultural, entende? Tanto que a década de 90 foi muito ruim para a saúde. Por coincidência, perdi meu pai em 92, porque não se cuidava e trabalhava com moda. Entende? Ai, que doido, então, né? Não tinha essa cultura. Não tinha, porque o lance do homem ter esse contato que você acabou de falar com o alfaiate, ele tava o tempo inteiro. A alfaiataria, ela é milimétrica. Engordei 2 quilos. Preciso cuidar. Gente, que doido, louco, né? Ele tá se olhando no espelho, ele tá se sentindo à vontade no ambiente dele por causa de preconceitos, de achar que tudo vai mexer com a masculinidade dele. Mas besteira, né, cara? Hoje você pega as pessoas, homens, a gente vai em clínica de estética, leva pra treinar jiu-jitsu comigo. Ai, gente, ele tava me contando. Para que nós vamos ter que fazer um parêntese sobre essa situação. Quer dizer, você cuida não só da imagem. Você cuida não só da imagem com roupa, você cuida da imagem como um todo. Todo. Autoestima. Cultura. Porque assim, eu trabalho com luxo. Minha marca é luxo e é o que eu invisto, tá certo? Estrutura, o melhor tecido, o melhor acabamento, o melhor corte, a gente vai evoluindo cada vez mais. Isso é obrigação para quem trabalha com luxo. Mas eu enxerguei que se o cara quiser comprar um terno bom, tem várias opções. Até as marcas internacionais, o cara tem dinheiro para ir para Londres, comprar no Savile Row o melhor terno. O que é o melhor terno pro cara? E não é só comprar um terno de 5 mil libras, 10 mil libras. É experiência. O cara tem que saber usar, inclusive. Então, eu tenho um grupo de treino comigo. Como eu te disse, eu levo pra treinar jiu-jitsu comigo, porque eu sou faixa preta de jiu-jitsu também. Gente, dou aula de jiu-jitsu. Empreender no Brasil não basta. É algo que você tem que extrapolar, né? Mas também é um talento nosso, né? De ter isso. É demais. É muito bom, né? O brasileiro é muito bom. Que Ele legal. sabe se colocar em qualquer momento, sabe se comunicar. E a gente tem que aproveitar disso, né? No seu divã lá, né? No seu ateliê. Divã é boa. Nunca usei essa, hein? Boa. Seu divã, qual que você acha que é a maior dificuldade hoje pro homem pra consumir moda? Você acha que ainda tem um preconceito em torno disso ou isso não existe mais? Tem, bastante. Tem. A minha loja fica ali no Itaim. Então você pega esse quadrilátero. São Paulo é uma máquina, né? Vila Nova Conceição, Itaim, Jardins. Realmente você fala, as pessoas treinam, as pessoas gostam de marcas, as pessoas gostam de luxo. Legal. Muita gente vem. Mas você pega o grande Brasil, ainda tem muito preconceito. Muito. É que eu nunca tive problema de falar de moda desde pequenininho. Sim. Entende? Bom, você comentou que seu pai trabalhava com moda. Meu pai então é uma com moda, cultura minha mãe que levava vocês já... Então, qual que é o problema? Entende? Mas tem muito preconceito ainda, muitas brincadeiras, que tá melhorando. Mas tem bastante. Então tem... Até você me perguntou nos bastidores se eu fazia feminino. Ainda não. Porque eu vejo culturalmente, como mercado também, o brasileiro muito a crescer. O homem, né? O mercado masculino. O mercado brasileiro. E você tem a sua loja ali, que é tudo, né? Você estava me falando que você tem uma fábrica, mas ali tudo acontece nesse teu ponto no Itaim. E você, como é que faz? Você vende para multimarcas fora? Você tem atacado? Não existe nada disso. Olha, como é que você está em outros lugares que não seja São Paulo? A gente chegou em 2017, isso é até bom para empreendedores, para empresários. A gente tem que saber exatamente onde a gente está. A Camargo, desde que abriu... Baita pergunta, tá? Obrigado por ter perguntado, porque a gente só fala de sucesso, né? E é bom falar de dores. A Camargo, desde que abriu... Aliás, eu saí na Caras antes de abrir a minha primeira loja. Por isso que eu agradeci no começo. Sempre foi um sucesso. Sempre crescendo, faturamento, vestindo as maiores celebridades. Pelé, Silvio Santos, Neymar, Ronaldo, todo mundo. 2016, 2017, nós já tínhamos 16 pontos de multimarca, lojas físicas. Uau. E eu não tenho vergonha de dizer que eu não tinha grana. Que doido, né? Não tinha grana. Isso aí, gente. Olha Anota que loucura. Isso é importante falar. Vai. Porque a gente tem que se olhar. Né? Porque, visto todo mundo, tô rico. Tô bem, né? Tá tenho tudo certo. sucesso para todo mundo, né? Porque Instagram, as pessoas mostram que é legal, né? Então, por isso que eu gosto de falar sobre isso. Aí eu comecei a olhar para mim. Falei, cara, alguma coisa tá errada. Eu sou protagonista para ter feito uma grande marca, mas tô sendo protagonista para ir pro buraco, que uma hora não aguenta. Não. Se eu tivesse entrado isso no Covid em 2020, eu não estaria mais aqui. É mesmo. Entende? Aí eu comecei a estruturar minha empresa. O primeiro passo foi parar com as multimarcas. Era legal? Era. Cara, mas eu não tinha controle da situação. Entendi. São outros mercados, né? O Brasil é continental demais. As lojas, peguei 2 lojas que não me davam lucro. E eu não tinha controle, fechei, fiquei com a do Jardins, a do Mário Ferraz, que é a primeira. Sim. Reestruturei toda a fábrica, a parte tributária, gestão
gestão. E aí, quando veio a pandemia, eu estava pronto. Olha que eu fui muito abençoado. Para quem acredita em Deus, eu fui muito abençoado. E aí, quando veio a pandemia, eu falei, cara, eu preciso decidir. Fiquei na Mário Ferraz, que é a primeira, dobrei o tamanho. Hoje eu consigo ter um atendimento, uma qualidade de entrega, de experiência, que cada cliente que é atendido lá é 1h30 de atendimento. Mesmo que seja roupa pronta, porque a gente quer saber para que é, para que sentir a pessoa, fazer com que ele se sinta protagonista dele mesmo. Faz sentido isso? Claro, super. Então hoje, assim, com uma loja, pra você ter ideia, também não tenho vergonha de dizer que é bom, eu faturo 3 vezes mais do que eu faturava em todas. Eu imagino. Porque eu tenho controle da situação. Agora, o consumidor, na verdade, o que você está falando é que o consumidor, ele quer uma experiência, e ele quer uma experiência que ele seja o protagonista mesmo. Então, ele quer que você esteja lá 1h30 com ele. Ele não quer que ele vá apreciar o luxo, como a gente estava falando, vá consumir o luxo que você está ali proporcionando, mas precisa de algo mais. E você, nesse algo mais, só para a gente fechar essa linha de raciocínio, você dá muito conselho? Essa frase, esse nome que você... Divã foi perfeito. Entendi. Cara, é um orgulho meu. É um dom que eu tenho. A gente conseguir fazer diferença na vida das pessoas e mudar para melhor é muito bom. É muito legal, Eu digo sempre que eu nasci para servir. Então, isso faz todo sentido. Então, não importa o que eu tenho que fazer, eu vou mudar a vida dessa pessoa para melhor. É o que eu quero, entende? Só abrindo um parênteses. Claro, hoje em dia, eu atendo pouca gente. 1, 2 clientes por dia, tem os dias certos. Onde eu fui investir mais na parte intelectual do meu time, inclusive. Então, todo mundo que vai na loja e é atendido pelo meu time, que é uma equipe grande, eles têm o mesmo atendimento, os mesmos conselhos, o mesmo direcionamento e a mesma experiência. Isso é demais. Obrigado, time. E vamos falar um pouco de rede social, porque quando você começou, não tinha rede social. Não existia, a gente é dinossauro ali, né? A gente começou lá no Cincy. Vai entregar a nossa idade. Nós estamos lá no Cincy. Eu tô com 53, gente. Então eu tenho orgulho de falar também. Tá tudo certo. E como é que você acha que o mercado, principalmente o masculino, mudou com a história de redes sociais? A marca investe em influenciadores de moda, enfim. Como é que funciona isso? Porque a gente teve um turning point lá, onde todo mundo começou a aparecer. Como é que a empresa acolheu isso dentro do marketing? É muito perigoso também, né? Porque, de novo, o acesso é muito mais fácil, as pessoas falam o que querem, porque todo mundo se acha influencer, né? A gente está num patamar que a gente escolhe os influencers, né? Porque tem que ter a ver com a marca. Narrativa da marca. Com onde a gente quer chegar. Não adianta. É meu amigo, tá bom, eu te empresto uma roupa pessoal, eu vou te dar um presente, mas não precisa postar nada. Não tem nenhum problema, é questão de perfil. Certo? Sim. Agora, como eu falei no começo, o negócio de tecnologia, do alfaiate se apegar a ser totalmente um influencer, cara, a gente tem que estar com a cabeça aberta. As mídias sociais são muito boas, são muito perigosas, por isso tem que ter alguém cuidando. Bem usado. Hoje eu tenho uma equipe de marketing digital, que está o tempo inteiro monitorando. Melhor pós-venda, saber ferramentas do Google, saber onde vai estar. Tem que ter esse cuidado, porque para você formar uma marca é muito difícil. Você perder é rápido. Sim, super. Então tem que abrir a cabeça sim, tem que cuidar e saber onde você quer levar a sua marca. E trabalha com influência, trabalha com marketing digital, porque joga cliente para a loja. Sim. Na verdade, como você falou, uma ferramenta que tem que ser bem usada, bem usada, e quando é bem usada, ela é muito potente. Muito potente. Porque as pessoas, às vezes, mesmo esses jovens todos que estão aí, não conhecem e precisam conhecer. Agora, você estava me falando que você tem tudo hoje na loja, né? Você tem não só o social, mas você tem jeans, você tem bermuda, camiseta, tudo. Polo. E você faz campanha? Como é que funciona isso? Você faz campanha, troca coleção? Fizemos um desfile em maio do ano passado, abril, maio do ano passado. Foi o maior desfile que a gente fez, assim, com relação à estrutura de moda. Foram 60 looks, 60 modelos, que eu faço um para cada. Uma passarela de 65 metros, lá no Golden Hall do WTC. Foi muito legal. Esse ano a gente tem uma coleção para soltar em março para abril. Né? E tem o desfile que a gente vai fazer dia 1º de setembro. Vai ser no Teatro Municipal de Gala, 20 anos de Camargo. Então a gente vai pegar várias celebridades que desfilaram pra gente ou que fizeram parte da nossa história
vai ser um grande evento. E você estava falando do digital, vocês estão online? Existe um e-commerce? Sim, foi um investimento muito legal que a gente fez, porque o online investe o marketing digital, Tá. a gente sente o termômetro da nossa marca e a gente está vendo, porque hoje a gente tem calça jeans, polo, camisa, camisa produtos social. mais fáceis até no digital, mais fáceis, né? então tá indo muito bem, muito bem. A gente lançou em junho de 2023. Mas, cara, é um acesso que a gente abriu para clientes que não conseguem vir aqui e conseguem ter esse conteúdo. Tá sendo muito legal, muito legal. E uma coisa que eu queria entender é o tempo, né? Quando você faz um sob medida, qual é o tempo do primeira vez que esse teu consumidor ou esse teu cliente vai? Em quanto tempo que esse terno, quantas provas, em quanto tempo que esse terno tá no guarda-roupa dele para ser usado? Pelo menos 3 meses. Uau! Pelo menos. Pra você ter ideia, a gente trabalha no mercado muito forte de casamento. Tá. Que por causa desse comportamento, essas coisas, a gente tem feito altar e a gente fala muito de cenário, porque a gente fez muita roupa para figurinos e tal. Então veio um mercado muito forte para nós isso. A gente tá fazendo roupa para junho do ano que vem já. 2026. Uau! Né? Claro que a gente está cuidando de um cenário, dress code, sim. Mas um prazo bom para se fazer um terno, sob medida, 3 meses. Tá. Nós temos um produto que está no meio do caminho entre o pronto e sob medida, que é um semi-pronto. Que assim legal. é a manga, então a gente já consegue acabar a roupa no corpo da pessoa, que vai para o nosso produto, primeiro produto hoje, 15 dias, 20 dias, um mês, aí é um pouco mais rápido. Mas precisa ter paciência. É o que a gente tava falando, negócio de restaurante. Sim. Cara, se você curte o luxo... você tem que apreciar. Tem que apreciar. Luxo é uma coisa que tem que ser apreciada, senão você não gasta com ele, né? Exatamente. Você não tá lá e não faz aquilo acontecer. Mercado internacional, por exemplo. Você acha que a gente... Existe esse mercado? A gente tem condição... Você, mais do que ninguém, tem condição de exportar? Existe esse mercado fora do Brasil? Da alfaiataria? Existe. Da tua alfaiataria? Existe, é uma coisa que eu tenho vontade. Tá. Hoje em dia não tenho mais pressa, né? Porque eu sempre disse que a minha empresa foi aberta para ser centenária. Meu filho já trabalha na empresa, então não tenho pressa. Tá. Mas eu enxergo, sim, principalmente o mercado latino-americano, o mercado americano muito forte e falta. E a gente, com esse nosso jeito brasileiro de ser, e claro, vendendo luxo, a gente tem mercado sim. Certamente, Nova York, Flórida, tá crescendo muito. A Flórida deu um... É impressionante. Com a história toda, né? Vejo assim no mercado, tenho vontade, mas não tenho pressa. Quando eu me sentir estruturado, que eu já tomei as cabeçadas, aí a gente vai sim. E a tua equipe, você tem uma equipe de criação que trabalha com você? Tenho. Tá? Como é que você, hoje em dia, como é que você abastece essa equipe que não seja só na frente da tela de um computador ou de um celular? Como é que isso acontece? Porque hoje em dia tá difícil, né? As pessoas, elas não vivem mais a experiência, elas estão olhando a experiência. E elas acham que elas estão vivendo, e elas não sabem sobre aquilo. Que é um dos riscos das mídias sociais. As pessoas acham que é só isso. Pelo segundo ano e agora terceiro ano, eu levo a minha equipe para a Europa. Tá. Junho tem a Pitti Uomo, né? Então a gente leva para Firenze, para as nossas para a feira que tem em Firenze, vai para Milão. Então eu levo a minha equipe de marketing, criação. Esse ano eu tô levando uma gerente nossa da parte comercial para ver comportamento. Entender, né? Claro, a gente tem que viver esse luxo. Tem que viver. Eu falo que viagens é a maior riqueza que a gente pode ter. Eu viajo bastante, inclusive tenho ficado 2 meses, junho e julho eu fico fora, todo ano, para viver isso. Entendi. Repito, mas a gente é pequeno perto da Europa. Cara, eu aprendo muito com os meus clientes, eu aprendo muito no Brasil, a gente tem muito que aprender em todo lugar, concorda? Mas eles se vestem há 2000 anos. Sim. Então você visitar e vivenciar aquilo... É outra história. Não, é só uma olhadinha na rua. Você estava falando de Firenze, né? Firenze é um lugar que você pode ficar sentado ali. Os homens são chiquérrimos em Firenze. Porque Milão ainda tá muito... tem uma mistura. Agora, Firenze não, né? Firenze é aquele... É muito incrível, eu digo que os homens lá, eles se fantasiam. É muito legal. Eles se preparam. São lindos, elegantes. Ninguém fala, o cara é estranho. Muito vaidoso, muito vaidoso. né? Para. Então, eu levo... Respondendo a sua pergunta, eu levo a minha equipe
para vivenciar isso, para viver isso. É importante. Sim. Não só aqui. A gente usa bastante. A gente faz reuniões de 15 dias de criação, de marketing, de tudo. Inclusive, nosso consultor de estilo há 7 anos é o Giovanni Frasson, que era da Vogue, 27 anos de... que legal, então, maravilhoso. Maravilhoso, uma enciclopédia. Tá na Numerô, né? Não, Numerô. Ele viaja também para todos os desfiles, traz para nós sempre fresquinho. Então, existe um bastidores, sim, né, que a gente sabe disso. E a parte de tecido, João? É tecido importado ainda? Muito, a maioria? Tecido, a maioria. Nós temos um fabricante bom, que é a Paramount, né? Nacional, que é lã australiana, eles trouxeram a tecnologia de fora e fabricam aqui. Que é muito bom, muito bom. A gente vende bastante esse tecido. Mas a grande maioria são as marcas de fora. São marcas de 100 e poucos anos. Então você pega a Loro Piana, Zegna, Dormey, que é uma marca inglesa, e a sede na França, inclusive a gente vai fazer mais uma collab com eles esse ano. Tem 182 anos. Será que sabe alguma coisa? Não. Sexta geração. Então, são tecidos fantásticos. Tem história. Tem história, né? E a gente estava comentando também sobre essa coisa da tecnologia desses tecidos masculinos. Às vezes a gente olha na rua assim e vê um cara de terno, muito quente, o Brasil é muito quente, uma pessoa de terno, tá falando, coitado, mas não é isso, né, João? Porque hoje em dia a tecnologia, você estava me explicando, explica um pouquinho pra gente que é até melhor do que você tá sem nada, né? A lã fria, básico como lã fria, por isso que tem aquela coisa. Eu quero um tecido que não amassa. Cuidado, porque às vezes você pega um poliéster. Um lycra, tecido que esquenta, que te dá odor. Sufoca, né? Às vezes o homem tem aquela coisa de comprar 10 sapatos, compra um bom. Não vai te dar chulé, não vai dar odor. Olha que coisa, desculpa falar. Não, mas é isso mesmo. Né? A lã fria, ela tem um poder como óculos escuro. Ela bloqueia o calor externo com calor interno. Então você está sendo protegido ali. Então se você sair sem camisa num sol que está hoje, você vai sentir muito mais calor do que estando de paletó. Olha que louco. Gente, isso é uma coisa que a gente tem a falsa impressão. Mas é o tecido certo, né? É lógico. Como você falou, não é um poliéster que vai te sufocar de uma maneira que você não vai conseguir nem... Irrita a pele, você não transpira, não respira, entendeu? Não é o preço da qualidade. E planos de futuro? Você já me falou várias coisas, próximo desfile, agora de 20 anos e tal. Mas essa história de você cuidar do homem como um todo, da imagem dele como um todo, você acha que isso vai evoluir para onde, João? Dentro da marca? Paula, eu tenho o maior orgulho em dizer assim, desde que eu abri a Camargo, já saíram umas 15 alfaiatarias da Camargo. Pessoas que trabalharam com a gente e foram buscar a carreira solo, não vejo nenhum problema, que você acaba sendo referência. E eu sempre tive uma missão de fomentar esse ofício. Junto com isso, a parte cultural. Eu faço bastante trabalho social, eu gosto de mudar a vida das pessoas. Eu quero que as pessoas entendam que moda não é só comprar. A moda você tem que viver, como a gente falou. A moda você tem, é igual criar um filho, a gente tava falando de filho. A melhor maneira de se criar um filho é você dar exemplos. E é assim que eu faço. É assim que eu faço com a minha equipe, é assim que eu faço com os meus clientes. Por isso que eu treino, por isso que eu cuido da saúde, por isso que eu durmo bem, vivo bem, sou leve. Então eu acho que a hora que o Brasil tende muito a crescer intelectualmente falando. Parte de cultura, e não adianta a gente esperar política, economia, vamos fazer a nossa parte. Então, o meu objetivo é fazer com que essa marca Camargo seja uma das maiores ou a maior marca de moda masculina brasileira. Muito legal. Como enxerga isso? Que mais vende? Não, cara. Referência, né? Prestígio. Prestígio, é referência. Acabei de falar, não tenho problema com concorrência. Não é isso. Eu só quero que seja lembrada como uma Patek Philippe. Que o bordão da Patek Philippe é assim, você nunca vai ser dono do Patek Philippe. Passa de geração para geração. Tô fazendo propaganda da Patek Philippe, hein? Muito bom. Bom, João, obrigada. Queria te agradecer. Você vai ter que vir várias vezes aqui no nosso Caras Fashion para contar tudo o que acontece, essa evolução toda aí dessa moda masculina, que ainda, como você falou, a minha cabeça era embrionária, mas ela já teve o auge e agora está retomando de novo. Eu queria te agradecer a presença aqui, a energia aqui no nosso programa. Foi ótimo. Fácil, né? Fácil, bate bola fácil, né? Quando fala a verdade, quando a gente acredita na nossa verdade, é isso aí. É isso que rola. Obrigado, meu amor. Obrigada, carinho, viu? Obrigadão por tudo. Beijo. Bom, esse foi mais um Caras Fashion. Espero que vocês tenham gostado e fiquem de olho nos próximos convidados.